Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Considere a reação química N2O4 se transformando em 2NO2. Tá vendo que nós temos aqui o símbolo de reversibilidade. Tá legal, pessoal? Isso é quando a gente está representando quando a reação atinge o equilíbrio. Analisando experimentalmente tal equilíbrio, constata-se pela cor, uma vez que reagentes e produtos têm cores diferentes. Então, ó, N2O4 é incolor e NO2 é castanho, tá? Que a 25 graus Celsius predomina, N2O4 gasoso. Esboce um gráfico concentração versus tempo que represente desde o início até o atingimento desse equilíbrio que seja capaz de expressar o que se verificou experimentalmente. Então, pessoal, o que nós temos que ter uma noção aqui, ó? Então, ó, temos o gráfico exatamente aqui. Tá vendo? Nós temos o consumo de reagente conforme o tempo, que o reagente é o N2O4, tá legal? Então, tá vendo que nessa linha tracejada significa o quê? Significa que atingiu o equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho duas retas. Tanto a reta do reagente quanto a reta do produto. Porque, ó, enquanto tá descendo essa curva, o que acontece? Tem consumo de reagente. Enquanto isso, conforme vai subindo a curva dos produtos, significa que está tendo formação dos produtos. E quando a gente atinge essa linha tracejada, fica uma reta. Quando ela fica uma reta, significa o quê? Significa que o sistema entrou em equilíbrio. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos esse gráfico que a gente tem que representar. Claro, a gente podia fazer uma curva, porque ele não tá especificando o quanto se inicia de reagente, o quanto termina na formação de produto. Então, assim, a gente vai meio que só fazendo em relação àquilo que vem na cabeça, tá? Mas em relação a outra coisa, uma coisa que eu quero atentar bem aqui, o que significa isso daqui, pessoal? Tá vendo que a curva de N2O4, ela tem uma velocidade, ela tem uma descida aqui. Mas tá vendo que a formação de NO2 é muito mais inclinada? Ela sobe com uma maior velocidade. Por que sobe com uma maior facilidade? Pessoal, porque a proporção é 1, tá? Do nosso reagente para 2 dos nossos produtos. Tá certo? Então, nós temos exatamente isso. Tá legal? Então, a gente consome um reagente e forma 2 produtos. Por isso que essa curva é mais acentuada, vamos dizer assim. Porque ele não tá pedindo cálculo nenhum. Ele só tá falando para esboçar, né? O gráfico, concentração versus tempo, onde atinge o equilíbrio, ele também não está falando em qual tempo que é, e ele fala que represente desde o início até o atingimento desse equilíbrio, e que seja capaz de expressar o que se verificou experimentalmente. A única coisa que a gente pode verificar experimentalmente, pessoal, é exatamente isso, que 1 mol de N2O4 forma 2 mols de NO2, tá? Então, ó, ele até que fala também outra coisa, né? Constata-se, né, pela cor, uma vez que os reagentes e produtos têm cores diferentes, que a 25 graus Celsius predomina N2O4. Por isso que as curvas não se cruzam, ou seja, o N2O4, ele vai chegar um momento, ele vai ter mais reagente do que produto, certo? Em questão de concentração, e atinge uma reta. Tá vendo? A gente tá vendo vários gráficos aqui, pessoal, quando atinge o equilíbrio, não necessariamente precisa ter mais produtos do que reagente. Eu posso continuar tendo mais reagentes. Isso varia de reação para reação. E é uma coisa que ele fala. O N2O4 predomina. Ou seja, eu vou ter no equilíbrio muito mais reagentes do que... Nesse caso, não muito mais, né? Vou ter mais N2O4 do que NO2. Tá bom? Mas, ó, a curva acentuada, porque é 1 para 2... Ou seja, forma 2 mols de NO2, por isso que a curva é mais acentuada. Mas quando atinge o equilíbrio, ainda eu tenho mais N2O4. Certo, pessoal? Eu estendi bastante aqui a explicação, porque em relação a o que está pedindo, né, no enunciado, o que o enunciado falou. Tá legal? Por conta disso que a gente está vendo. Mas como ele não deu cálculo, não deu valores de concentração, nem tempo, isso a gente
tem que entender isso, tá? Se não fornece nada, presta atenção na reação. 1 mol forma 2. Pô, opa, então sempre vai formar o dobro do que se consome de reagente. E ele fala outra coisa, predomina N2O4, ou seja, o reagente. Então, quando atinge o equilíbrio, teremos mais reagentes do que produto. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, pausa também é importante. Se você tiver, raciocina, né? Vamos lá. Vamos remoer o que foi explicado. Se vocês tiverem algum exercício que também vocês queiram, coloca aí na descrição, nos comentários, desculpa. Tá bom, pessoal? E, sem mais delongas, eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais e terá acesso antecipado a todos os vídeos postados aqui no canal. Tá aí no botão, no final da tela. Seja membro. E é claro que eu só tenho que agradecer a todos vocês porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é muito importante e fica aqui um meu muito obrigado. E também não se esqueçam de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força aí para nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!